A Polônia anunciou que não vai mais fornecer armas para a Ucrânia. Vamos falar sobre esse assunto agora com a Priscila Yazbek, está ao vivo aqui com a gente. Priscila, isso gera uma preocupação mundial quando a gente fala desse conflito que continua na Ucrânia, porque os poloneses são grandes aliados dos ucranianos. Isso pode levar a um impasse no conflito? Oi, Carol, bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Pode levar um impasse no conflito e pode levar aquilo que especialistas já diziam que podia acontecer, né? Com a guerra se arrastando por muito tempo, alguns aliados começam a questionar a sua ajuda e o seu apoio à Ucrânia. Nesse caso, foi por causa de uma disputa envolvendo os grãos ucranianos. Então, só para a gente dar um contexto, a Polônia sempre foi um dos grandes apoiadores da Ucrânia, junto com outros países do leste europeu, que temiam ser os próximos se os ímpetos expansionistas do presidente russo Vladimir Putin dessem certo. Mas no começo do ano, então, uma proibição de alguns países da União Europeia de importação dos grãos ucranianos começou a gerar um atrito entre a Polônia e a Ucrânia. Essa proibição aconteceu porque os países queriam proteger os seus produtores locais por causa dos preços muito baixos dos grãos ucranianos. Na semana passada, então, o Bloco Europeu, a União Europeia, disse que ia suspender essa proibição, mas 3 países se opuseram: a Eslováquia, a Hungria e a Polônia. Depois disso, a Ucrânia respondeu a esses países que se opuseram a essa suspensão da proibição de importação e também entrou com ações judiciais contra esses países. E aí ontem, então, na Assembleia Geral da ONU, no seu discurso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou sobre essa proibição. Ele disse que é alarmante ver como alguns países da Europa que se dizem amigos da Ucrânia fazem um teatro político e usam os grãos ucranianos como parte desse teatro. Ele também disse que as nações envolvidas podem parecer apenas desempenhar o seu próprio papel, mas na verdade o que elas estão fazendo é ajudar a preparar o cenário para a entrada de um ator russo, fazendo uma referência, então, à Rússia. Os comentários do presidente Volodymyr Zelensky foram condenados pela Polônia. O embaixador polonês na Ucrânia chegou a convocar o Ministério de Relações Exteriores da Polônia, convocou, então, o embaixador ucraniano na Polônia para falar sobre isso, disse que fez um forte protesto em relação às falas do presidente Volodymyr Zelensky, disse que as alegações de Zelensky eram falsas porque a Polônia tem apoiado a Ucrânia desde os primeiros dias da guerra. Depois também o primeiro-ministro da Polônia disse que os oligarcas ucranianos empurraram os seus cereais para o mercado polonês sem se preocuparem com os agricultores locais. A gente sabe que aqui na Europa, Carol, tem uma grande disputa em relação aos mercados locais, tem muitos países que fazem subsídios aos seus setores agrícolas, então sempre tem essas disputas e esses protecionismos envolvendo grãos. Agora o que acontece é que essa disputa acaba envolvendo 2 atores, um deles envolvido na guerra, a Ucrânia, e esse anúncio então da Polônia de que vai suspender as armas, o fornecimento de armas para a Ucrânia, com o primeiro-ministro dizendo que agora as armas mais modernas da Ucrânia, da Polônia, vão ser usadas para os seus próprios fins, em vez de serem, então, exportadas para a Ucrânia. Volto com você.